Bora lá, pessoal. Mais um encontro de direito penal para a gente poder trabalhar as teorias do erro de tipo, erro de proibição, discriminante putativa. Como eu havia comentado, é um tema bem tranquilo, porém que costuma complicar na hora da prova. Então a gente vai passar com bastante calma aqui. No final, se houver dúvida, vai fazendo sua anotação para poder perguntar e a gente passar de uma vez a régua nessa demanda aqui, tá? E no finalzinho aqui do nosso encontro, eu vou comentar com vocês rapidamente algumas dicas de estudo também, dando sequência naquilo que o Dalton fez a semana passada. Enfim, aí quem puder ficar, continua, fechou? Então bora lá, galera, para a gente começar. Erro de tipo, erro de proibição e discriminante putativa. Eu vou pedir para que vocês abram o código junto comigo aí, para a gente poder dar início. Enquanto isso, eu vou habilitar minha lousa aqui para vocês. Pessoal, pode ir lá no artigo 20 do CP, para a gente começar a falar sobre ele. Artigo 20 do CP. Chegando mais alguém aqui. Eu vou habilitar aqui na tela também, para facilitar. Galera, artigo 20 está na tela aí. Estão conseguindo ler ou está muito pequeno? Está pequeno. Está pequeno? Então vamos lá. Vamos pegar o código, então, para a gente facilitar. Vamos pegar o código aí, para a gente facilitar. Pessoal, o artigo 20, ele vai nos trazer a primeira ideia do que é o erro. Eu vou jogar no chat aqui também, para vocês acompanharem. Ele vai trazer que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se prevista em lei. Quando a gente faz somente a leitura desse dispositivo legal, talvez não fique tão claro assim o que o código ele quer nos dizer. Daí a gente passa a trabalhar, nesse exato momento, não só a teoria do erro, mas também aquilo que a gente vem estudando já há algumas semanas. Eu sempre falo para os senhores que é importante que a gente decore. Enquanto o pessoal não chega, complica, né? Chega todo mundo. Por quê? O que nós temos aqui? Vocês lembram que eu sempre faço essa escadinha para poder falar sobre as teorias da conduta e as teorias da culpabilidade? Ficou mais ou menos aqui, né? Mas acho que dá para entender. Bom, nessa primeira aqui, eu tenho a teoria clássica. Estão lembrados? Teoria clássica. Qual que era a teoria que regia a culpabilidade aqui? Vocês se recordam? Podem falar. Psicológica. Exatamente. Boa. Teoria psicológica da culpabilidade. E a gente vai falar o porquê. A gente chega aqui na teoria neocantista, ou neoclássica. Neocantista. Qual que era a teoria que nós tínhamos? Psicológico normativo. Boa. Teoria psicológica. Normativo. E, por fim, eu tenho a última teoria, que é adotada pelo nosso CP. Qual que é a teoria aqui? Finalista. Teoria finalista. Boa. Exatamente. E dentro da finalista, aqui na culpabilidade, eu vou ter a teoria normativa pura. E aí vocês vão entender por que a gente tem esses nomes aqui. Teoria normativa pura. É igual coisa que a gente ouve em curso, né? Um dia vocês entenderão o porquê disso. Muitas vezes na hora não entende, mas um dia vai entender. E por que a gente faz essa memorização visual aqui? Para poder voltar a trabalhar aqui com o conceito tripartido de crime. Conceito tripartido de crime. E por que a gente sempre repete isso aqui? Porque a gente está trabalhando dentro
da teoria do crime. E não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Eu tenho aqui o fato típico, eu tenho ilícito e eu tenho o culpável. Beleza? Ou a culpabilidade. Culpável. Aí, de novo, vamos lá. Quais são os elementos que compõem aqui o fato típico? Conduta, nexo causal, Boa. resultado, tipicidade. Boa. Conduta, resultado, nexo e nexo de causalidade. E a tipicidade. Aqui eu tenho o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. E na culpabilidade, quais são os elementos? Imputabilidade penal, inexigibilidade de conduta diversa. Não, é potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa. Conduta diversa. Isso. Beleza. Show de bola. E aqui é a potencial consciência. Potencial consciência da ilicitude. Show de bola. Aí vamos lá, para a gente rememorar. Qual que é a diferença, a principal diferença que a gente teve, está chegando mais alguém aqui, que a gente teve da teoria clássica para a teoria finalista? O que nós tivemos? Olha só. Dolo e culpa moravam aqui. Eram a própria culpabilidade, utilizado como pressuposto de aplicação da pena. Wexel, então, ele tira dolo e culpa aqui da culpabilidade. E aí, olha só, pessoal, na época, para os clássicos, nós não tínhamos esses elementos aqui, tá? Existia somente dolo e culpa. Não existia nenhum outro elemento. Para os neocantistas é que vieram a desenvolver esses elementos aqui. Então, o Wexel, no finalismo, o que ele faz? Ele tira dolo e culpa daqui. Deixa eu pegar outro negócio aqui, né? Ele tira daqui e traz para cá, para dentro da conduta. Então, hoje, o que nós temos? A conduta, ela pode ser uma conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. Fechou até aí? Essa é a principal alteração que Wexel faz quando ele tira dolo e culpa da culpabilidade lá na teoria clássica, que era regida pela teoria psicológica. Por que psicológica? Porque dolo e culpa moram na cabeça do agente. Ele retira dolo e culpa e transporta para dentro do fato típico e coloca dentro da conduta. Isso é importante demais e a gente também vai ver lá na frente. Feito isso, eu tenho aqui a conduta, mas também, por conta dos neocantistas ou neoclássicos, eu vou ter esse elementozinho aqui. A potencial consciência da ilicitude. E por que eu já estou riscando esses dois aqui? A gente acabou de ler o artigo 20 aí do Código. Vamos ler de novo. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Daí a excepcionalidade do crime culposo. Então, veja bem, ele não vai esclarecer muita coisa. Ele só vai falar que o erro que constitui o tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por culpa se prevista em lei. Tranquilo. Só que aí, na hora que a gente pergunta, mas afinal de contas, o que é o erro? O que é o erro? E aí, galera, o que é o erro? Seria a falsa percepção da realidade?
A gente ouve muito isso na faculdade, né, Leonardo? É isso aí. Isso aí também. Mas não só isso. Oi, Jardel. Da realidade ou então do conhecimento com relação à licitude, né? Uma delas. Ó, vamos ligar essas câmeras aí. Já estão fechando as câmeras. Vamos ligar as câmeras. Vamos participar da aula, ligar as câmeras. Você sabe que vai ter aula 8 horas da noite. Numa terça-feira ou numa quinta. Tem um calendário. Aí você fica escondendo a lataria, o chassi aí. Para com isso, gente. Aqui, ó. Boa. A Júlia respondeu aqui no chat. Na verdade, o erro é o quê? É a ausência de consciência. Só erra quem não tem a plena consciência de uma determinada coisa. Bom, alguém sai de casa, uma pessoa normal, né? Obviamente, sai de casa falando assim, hoje eu vou bater o carro? Ninguém faz isso. Agora, a pessoa que acaba se acidentando, eventualmente aconteceu alguma coisa que influenciou naquele acidente. E no nosso caso aqui, como a Júlia falou, vai ser falsa percepção ou noção da realidade? Também, pode ser, Vitor. Por que não é só a falsa percepção? O próprio artigo 20, ele vai trazer o conceito para a gente. Olha só, leio dele de novo. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal. O que nós temos aqui? Nós temos, portanto, depois que Wechsel tira a dolo e culpa da culpabilidade e transporta para dentro aqui do fato tipo que coloca na conduta, a gente passa a ter duas consciências. Primeiro, é a consciência da conduta. Eu tenho que ter a consciência de que eu estou subtraindo para mim ou para outrem coisa alheia móvel. Eu tenho que ter a consciência de que eu estou atirando em alguém com o objetivo de lesionar ou de matar. É a consciência que o indivíduo tem de que ele está praticando um fato penalmente típico, previsto. Essa é a primeira consciência. Agora, para poder falar sobre o erro de tipo. Agora, por outro lado, a gente vai ter essa segunda consciência, que na verdade é uma potencial consciência de que aquela conduta praticada, subtrair a caneta, é uma conduta ilícita. Conseguiram observar que a gente passa a ter aqui, portanto, duas consciências? Não sei se vocês já estudaram o CPM, né? O CPM não, mas o CPM. Porque como o CPM ele é regido pela teoria clássica, e alguns falam até que poderia ser neocantista, lá a gente não tem o erro de tipo e o erro de proibição. A gente vai ter o erro de fato e o erro de direito. O CFO até 2 concursos atrás cobrava o direito penal. E está lá no CPM. Erro de fato e o erro de direito. Aqui não. Aqui a gente tem duas consciências. E por que eu quero ressaltar essas duas consciências para vocês? Justamente para que você pegue esse conceito agora, tripartido de crime, e aí, para não apagar, eu vou redesenhar aqui. E aqui, pessoal, quem não estiver escrevendo aí, escreva, tá? Não fica só ouvindo, não. Pega a caneta, pega o papel, vai fazendo os seus rabiscos, né, os seus rascunhos, para depois se transformar no seu próprio resumo, que aí vai virar aquela memória visual. Você vai ler aquele documento, está tirando uma fotografia dele, depois você vai fazer uma apresentação sobre aquele conteúdo e, ó, assimilou a matéria. Você nunca mais vai precisar de ficar lendo a apostila de novo, ficar lendo o livro de novo, porque aquele raciocínio ele já está bem ramificado na sua mente. Então, retornando aqui, eu tenho novamente aqui, olha, o fato típico, antijurídico e culpável. O que eu quero que vocês agora tenham como memória visual? Justamente isso daqui. Bom, se o erro de tipo é o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal, ou a falsa percepção da realidade, ou então, como a gente citou aqui, a ausência de consciência de que aquela conduta que eu pratico é uma conduta ilícita, ora, eu estou trabalhando o erro de tipo aqui dentro do fato típico. O erro de tipo, portanto, ele vai estar aqui, ó. Eita. Ele vai estar aqui, ó. Erro de tipo. Porque eu vou trabalhar com erro de tipo dentro da conduta. Eu falei também que
o indivíduo ele tem uma segunda consciência, que na verdade é a potencial consciência de que aquela conduta por ele praticada é uma conduta ilícita. Então, o erro de proibição, eu vou trabalhar com ele aqui na culpabilidade. Só um minutinho, viu, Tainá? Erro de proibição. E aí, agora, eu falei que eu ia citar a discriminante putativa. Bom, se o erro de tipo está dentro da conduta, que faz parte do fato típico. Se o erro de proibição está dentro da culpabilidade estudada na potencial consciência da ilicitude. O que sobrou para você, Daniel, para falar que é a discriminante putativa? Visualizando esse quadro. Você tem um erro de tipo dentro do fato típico, o erro de proibição dentro da culpabilidade. A discriminante putativa vai estar onde? Daniel Corsini, vamos lá. No antijuridicidade? Boa, exatamente. Vai estar aqui, ó. Portanto, a discriminante putativa. Discriminante. Putativa. Ela vai estar aqui. E já adiantando, que a gente vai ver lá na frente, o que é uma discriminante putativa final? Alguém comentou alguma coisa aqui. O que é uma discriminante putativa, pessoal? É uma causa de exclusão da ilicitude que existe só na mente do autor, né? Boa, Leonardo. É uma causa de exclusão imaginária da ilicitude, não é isso? A gente vai ver lá na frente. Show de bola, cara. Muito bom. Vinícius comentou aqui também. Excelente. Então, essa é a memória fotográfica que eu quero que vocês carreguem daqui em diante. Fechou? Sempre que você fizer aqui uma questão sobre teoria do crime e a gente vai trabalhar com elas, não se esqueçam das teorias da conduta e da culpabilidade. Depois, traga o quadro do conceito tripartido de crime em cima da mesa, para você saber sobre qual elemento que você vai trabalhar. E aí, no que tange especificamente o erro de tipo, a discriminante putativa e o erro de proibição, você vai associar esse modelo a esse quadro aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre o erro de tipo. Como a gente citou, o erro de tipo, ele vai ser visto dentro da conduta. Erro de tipo. Ele vai ser visto dentro da conduta. O artigo 20, como a gente leu, ele vai nos apresentar... Aliás, antes disso, né? O erro de tipo, deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar a borracha, porque aqui ficou muito alto. Eu tenho aqui, ó, mais embaixo, pronto. Ai, meu Deus. Peraí, pessoal, que agarrou aqui. Olha, o erro de tipo ele vai ter aqui duas classificações. Ele pode ser o erro de tipo essencial e o erro acidental. Ok? Dentro do erro de tipo essencial, eu tenho uma subclassificação. Porque o erro, ele pode ser um erro inevitável. Ô, Tainá, me desculpa, tá? Você levantou a mão, passou batido. Me perdoa. Pode falar, Tainá. Eu ia falar sobre essas duas consciências, seria aquele negócio do dogma normativo e dogma natural, não é? Que mudou de uma teoria para outra. Exatamente, quando tem a transição da teoria clássica para a teoria finalista, Tainá, é isso mesmo. Uhum. Fechou. Desculpa, tá? Ter passado batido, depois que eu lembrei. Nada. Tá, foi mal. Pessoal, o erro de tipo essencial, ele se divide em erro inevitável e o erro evitável. De novo, alguém lê o artigo 20, por favor, aí, tá até no chat.
O erro sobre Posso elemento ler? constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição do crime culposo se previsto em lei. Pessoal, o artigo 20, ele está falando exatamente sobre o erro de tipo essencial e inevitável. Se o erro for inevitável, qualquer pessoa de consciência média naquele local, naquela situação, atuasse da mesma maneira, nós vamos ter o quê? A exclusão do dolo e da culpa. Agora, se porventura nós não tivermos, se nós tivermos a exclusão do dolo, permite-se a punição por culpa se prevista em lei. Eu falei inevitável, é o evitável. Trazendo aqui para o papel. Aqui, no erro inevitável, eu tenho como consequência a exclusão da conduta. O indivíduo, ele não vai responder por nada. E por que eu estou chamando a atenção para isso aqui, olha, exclusão da conduta? Porque não raras vezes, quando se pergunta para um candidato qual que é uma das consequências jurídicas do erro de tipo essencial inevitável, ou seja, que vai excluir dolo e culpa, ele fala, na verdade, que não vai excluir a conduta. Fala que vai excluir a tipicidade. Vamos ser honestos, alguém aqui já falou isso? Ou já ouviu isso de algum amigo? Falar que o erro de tipo, quando exclui dolo e culpa, vai excluir a tipicidade? Sim ou não? Eu acabei de falar aqui na minha cabeça. Obrigado pela honestidade, Vitor. Sabe por quê? O Daniel Cossini falou na sua cabeça falando que não, eu também acredito nele. Mas aí, na hora que chega nos treinamentos aqui para o exame oral, a maioria dos candidatos vira e fala assim, exclui a tipicidade. Aí você vai lá e faz assim, ó, errou. Errou, perdeu o ponto. Não pode. A bagatela, é isso aí, Vinícius, eu entendi o que você quis dizer. A bagatela está lá na tipicidade, porque a gente vai trabalhar na tipicidade material, não é isso? Boa, isso aí, show de bola. Então, pessoal, não se esqueçam. Aqui, ó, eu vou ter a exclusão da conduta. E por que eu vou ter a exclusão da conduta? Porque exclui dolo e culpa. Exclui dolo e culpa. Agora, por outro lado, eu vou ter aqui o erro evitável. E aí, como o próprio código fala, vai excluir o dolo mas permite a punição por culpa, se prevista em lei. Pronto, culpa. Qual que é o exemplo clássico que a gente tem na doutrina sobre o erro de tipo? Aquele do caçador, que a pessoa vai caçar. Boa, Grazi. Como é que é, Grazi? Com a câmera ligada aí pra gente. Como é que é? A pessoa, dois amigos estão indo caçar, e aí um dos amigos entra lá no meio do mato, o outro vai dar tiro, ele acha que ele está atirando num animal, ele tem a consciência e ele tem a intenção de matar o animal, mas acaba acertando o amigo. Excelente, Grazi. É isso aí, o exemplo clássico, né? Aí, qual que vai ser o questionamento jurídico? Bom, uma outra pessoa de senso mediano no lugar do autor teria agido da mesma maneira? Se a gente disser que sim, o erro é inevitável, exclui dolo e culpa e, consequentemente, exclui a conduta. O fato se torna atípico. Agora, não, uma pessoa um pouco mais diligente iria perceber que, na verdade, não se tratava de um urso, tratava-se de uma pessoa fantasiada de um urso. Por isso que esse erro era um erro evitável, e sendo evitável, vai excluir o dolo. Eu tenho a punição no crime de homicídio a título de culpa? Tenho. Então, homicídio culposo no agente, beleza? Show de bola. Oi, Grazi. Mas aí a questão vai ter que deixar clara essa parte aí do erro se evitável? Sim, Grazi. Mas a questão deixa claro. A gente vai fazer, não hoje, mas a gente vai fazer depois um compilado de questões e você vai observar que o examinador ele deixa bem claro o que ele está querendo. Por quê? Ele não pode trabalhar com tantas informações assim e
induzir o candidato, talvez, a uma resposta que não seja compatível com o comando da questão. Entendeu? Oi, Renato. O Renato não quer nem falar no áudio, hein? É possível um exemplo fora esse do urso, que já tenha sido usado em outras provas de concurso? Ô, Renato, mas aí você quer pegar a gente, hein? Cara, é simples. É só você colocar o raciocínio jurídico. Olha só. Aqui a gente não está falando de uma pessoa com senso mediano, por exemplo, né? Então vamos. Você quer um outro exemplo? Vamos lá. Todos nós aqui somos maiores de idade. E aí você sai, vai numa baladinha, chega lá, encontra com a moça, com um rapaz, enfim. E aí, essa menina ou esse rapaz é menor de 14 anos. Sendo menor de 14 anos, ele é o quê? Diante do nosso direito penal. Eu quero que você responda, Renato. Liga o microfone aí. Ah, não, Renato, liga o microfone, Renato. Tá sem áudio? Então tá bom. Pessoal, o menor Ele de é 14 vulnerável. anos... Vulnerável, Cláudio, excelente. Ele é vulnerável. Mas aí, o Renato, ele foi e se relacionou com essa pessoa, menor de 14 anos. Só que ele não sabia que essa pessoa era menor de 14 anos. Aparentemente, era uma pessoa já desenvolvida, é uma pessoa que demonstrava algumas características de adolescente, mas para adulto. Então, Renato, uma outra pessoa no seu lugar, ela seria induzida da mesma maneira a se equivocar quanto ao tipo legal do crime de estupro de vulnerável? Se você me dizer que sim, vai excluir o dolo, vai excluir a culpa e a conduta vai ser atípica. Agora, se você falar para mim que não, que uma outra pessoa um pouco mais diligente faria assim, fulano, tudo bem, eu acredito que você tenha 20 anos, mas me comprove, cadê sua identidade? E aí, como você não fez isso, significa que você foi um pouco negligente. E vai excluir o dolo, mas permite a punição a título culposo se prevista em lei. Nós temos o estupro culposo? Não. Não temos. E aí, o que aconteceria? Fato atípico? Fato atípico? Aí respondeu. Oi, Ingrid. É fato atípico, né? Sim, se a gente não tem a previsão, o crime culposo, ele tem que ser previsto taxativamente. Se não houver essa previsão, não há possibilidade de você punir o agente a título de culpa. Então aqui, Renato, seria um outro exemplo que você poderia aplicar. É só você colocar uma pessoa de senso médio naquela situação e tentar vislumbrar quais tipos de comportamento que ela teria para poder definir, portanto, qual seria a solução, tá bom? Fechou? Oi, Ingrid. Então, eu confundo às vezes com relação ao erro de proibição, nessa questão mesmo da maioridade. Por que não poderia ser erro de proibição? Então, calma lá, que na hora que a gente chegar, a gente volta aqui. Você me lembra? Beleza. Fechou. A Júlia perguntou aqui também, quer ver? No caso do caçador, ele errou em relação ao elemento alguém do tipo que define o crime de homicídio. Ele errou em relação ao elemento alguém. Ô, Júnior, na verdade, ele errou, mas ele errou equivocadamente, porque ele achou que era um animal. E aí, suponhamos que a caça fosse legal. O fato dele praticar esse tipo de conduta não seria uma conduta típica. Só que como ele matou alguém e ainda existe a previsão do homicídio culposo, não há nem que se discutir que tem que ser observada essa conduta dele. Por exemplo, não existe o dano culposo, correto? Não existindo dano culposo, o que eu faço? Eu puno o agente por algum outro tipo ou, infelizmente, ele vai ficar impune? Dependendo do caso, vai ficar impune, né? Porque não vai ter outro tipo legal de crime para poder se imputar a ele. Então, no caso do caçador, quando ele sai para caçar com um amigo e o amigo se fantasia de acordo com a doutrina de urso, o que está se apregoando ali é se ele poderia ter sido mais diligente ou não antes de acionar a tecla do gatilho. Entendeu? Então, na cabeça dele, ele não está matando ninguém. Ele se equivoca quanto aos elementos constitutivos do tipo legal de crime. Ele não tem a consciência de que está matando.
Tá bom? Bruno trouxe o exemplo do celular aqui, exatamente. Olha só. Eu tenho aqui, ó, 3 celulares. Eu tenho 3 celulares. Suponhamos que um desses 3 celulares seja da Ingrid. E aí, Ingrid, está lá em cima da mesa os nossos celulares e tal. Eu vou e pego o seu celular. Só que eu pego o seu celular acreditando que é meu. Eu não tenho, Júnior, portanto, o elemento constitutivo de subtrair coisa alheia móvel de alguém. Porque eu acredito que é meu. Entendeu? Oi, Renato. Ok. Não? Fechou? Priscila, quer falar também? Sim, eu quero só acrescentar aí a respeito desse exemplo aí do urso, que na apostila explica bem a respeito se está matando uma pessoa ou um animal. Aí tem que levar, eu acho que a situação narrada na questão em conta, entendeu? Para avaliar se vai excluir o dolo e a culpa ou se vai excluir somente o dolo. Muito bom, Priscila, excelente. Galera, vocês têm sempre que fazer essa pergunta assim: qual foi o ânimos do agente? Quais são os elementos que compõem o dolo? Que eu sempre falo para vocês. Quais são os 2 elementos que compõem o dolo? A vontade e a consciência. Boa, vontade e a consciência. Isso aí, Priscila. Se eu não tiver a vontade associada com a consciência, aqui, ó, eu não tenho dolo. Eu não tenho dolo só de vontade, eu não tenho dolo só de consciência. Eu tenho que ter a consciência de que eu pratico um fato típico, mais o dolo, aliás, mais a vontade de alcançar aquele resultado. Fechou? Então vamos lá, vamos avançar. E aí, Ingrid, me lembra, tá? Na hora de chegar no erro de proibição, para a gente fazer essa distinção. Falou? Galera, eu tenho aqui os erros. Erro acidental. O primeiro erro que eu tenho aqui é o chamado, né, aberratio ictus. Qual que é o outro nome dele mesmo? Erro na execução. Erro na execução. Excelente. Erro na execução. Salvo engano, é o artigo 73. Deixa eu ver aqui. 73. Artigo 73. Qual que é a grande diferença aqui do erro de tipo essencial para o erro de tipo acidental? É porque os erros de tipo essencial, a gente tem a previsão do artigo 20. Agora, o restante, os erros acidentais, a maior parte deles, a gente vai ter aqui no CP a própria solução para esse conflito. Então, deixa eu colocar no chat o artigo 73 para vocês. Olha só. Foi? Foi. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo ao exposto no parágrafo 3º do artigo 20. E aí a gente vai dar sequência lá na frente. O que eu tenho aqui? O próprio dispositivo já fala. Eu erro na execução. Dentro do iter crimes, eu tenho a cogitação, a preparação, a execução e a consumação do crime. Eu vou errar aqui, ó, na terceira fase do iter crimes, na execução. Tício não, né? Nós aqui. Suponhamos que eu tenha o dolo, né? Eu quero matar a Ingrid. E aí, o Cláudio está lá perto dela, bodeando lá, não está fazendo nada. Eu atiro. Atiro de qualquer maneira. Eu não acerto a Ingrid. Eu vou acertar o Cláudio. Eu errei na minha execução? Sim ou não? Erro na execução. Errei na execução. Errei na execução. Mas, embora eu não tenha tido dolo de matar o Cláudio, e talvez pudesse até responder por um homicídio culposo, nesse caso, não. O artigo 73, ele faz menção ao artigo 20, parágrafo 3º. Olha só, o artigo 20, parágrafo 3º. Quem não tiver com código, aí abre. Erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa, contra a qual o crime é praticado, não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.
Então, se o meu dolo ele era voltado, direcionado todo para Ingrid, e suponhamos que fosse um feminicídio, que fosse algum motivo torpe, alguma outra situação, e acertei o Cláudio, vou responder normalmente por esse delito, fechou? Isso aqui é o aberratio ictus, ou então o erro na execução. Eu tenho um segundo aqui, ó. Opa. Oi, alguém perguntou? Alguém chamou aí? Não, tá bom. Erro sobre a pessoa. Qual que é o outro nome desse erro aqui? Erro Em persona. em persona. A gente acabou de ler aqui o artigo 20, né? Parágrafo 3º. Oi. 20, parágrafo 3º. Alex, Oi, Breno. e se, por exemplo, eu estava dando um exemplo do tiro, né? E se você, por exemplo, vamos supor, você erra o tiro, mas o tiro consegue acertar a pessoa que você queria. Entendeu? Meio que na lógica, assim? Entendi. Peraí. Então, naquele exemplo, eu acertei a Ingrid e também acertei o Cláudio. Isso. Seria? Isso. Mas a sua intenção primeiro é acertar o Cláudio, mas aí como você acertou a Ingrid... Não, show de bola. Aí a gente vai estudar, sabe o quê? Lá em Teoria da Pena, o artigo 69, 70 e 71. O concurso material, concurso formal e o crime continuado. Ah, entendi. Beleza? Entendi. Depois, então, aí depois você pode... Então aqui não configuraria um erro, né? Não configuraria um erro na execução. Ah, não, porque eu atingi a Ingrid. Eu atingindo a Ingrid aqui, atingi o Vitor. Eu acertei a pessoa que eu queria, mas eu acertei de tabela uma outra pessoa que não. Eu achei que você perguntou sobre o resultado jurídico. Aí o resultado jurídico, a gente vai ter que ver o artigo 70, que é o concurso formal. A primeira parte dele que é o concurso formal próprio, ou também culposo, e a segunda parte, o concurso formal impróprio, chamado de doloso. Fechou? Fechou, entendi. Beleza, Breno? Depois você dá uma lida lá então, tá? Mas a gente vai estudar isso também. Beleza? Fechou. Galera, aqui, ó, olha só. Erro sobre a pessoa ou erro em persona. Vou pegar o artigo 20 de novo para poder colocar na tela aqui. Opa. Artigo 20. Parágrafo 3º. Estão observando que tudo isso aqui está previsto no código? Então, facilita na hora que você estiver estudando. O que você tem que fazer? Anotar essas questões no seu vadimeco. Se você anota, fica fácil. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. O que eu tenho aqui? Eu tenho a mesma intenção de matar a Cláudia. Estou falando Cláudia aqui, não sei o que. A Ingrid. Eu tenho a mesma intenção de matar a Ingrid, ok? Vejo uma mulher a uma determinada distância, acredito se tratar da Ingrid e efetuo o disparo. Na hora que eu efetuo o disparo, eu vejo que, na verdade, não é a Ingrid, é a Priscila. A minha execução foi perfeita? Foi. Eu pratiquei os atos executórios aqui de uma maneira correta? Sim. Porém, eu não atingi a Ingrid, porque não era a Ingrid, eu atingi a Priscila. Aqui, portanto, eu vou ter um erro em persona. Fechou? A execução foi ok, diferente da aberratio ictus. Houve um erro na execução. Aqui no erro em persona, a execução foi ok. Na verdade, eu errei foi quanto à pessoa. Então, erro em persona. Chega no terceiro erro. Que é o resultado diverso do pretendido. Desculpa. Aí, nesse caso, no erro sobre a pessoa, o agente responde como se tivesse me atingido, né? No caso. Você atingiu a Priscila... sim. Sim, da mesma maneira. Resultado diverso do pretendido. Resultado diverso do pretendido, artigo 74.
Alguém leu 74, por favor. Fora dos casos do artigo anterior, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Boa, Alice, muito obrigado. Artigo 70, Breno, que é aquele que a gente falou sobre o concurso formal, tá? Então, outro exemplo que a doutrina traz. O indivíduo está na janela da casa dele, ele vê passando ali o algoz lá na calçada e resolve jogar como é que chama? Um vaso de planta. Joga um vaso de planta. Na hora que ele joga esse vaso de planta na direção desse indivíduo, na verdade não acerta ele, vai acertar o veículo que estava estacionado. O resultado aqui foi diverso daquilo que ele pretendia? Sim, foi diverso. O dolo dele era atingir Beltrano, só que ele não atingiu, ele atingiu o veículo. E aí vai entrar naquela questão. Existe o crime de dano culposo? Não. Não existe, né? Olha só, fora dos casos, no artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso pretendido, o agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Então, no mesmo exemplo que o Breno trouxe aqui, suponhamos que agora eu tenha atingido o Beltrano e também tenha provocado dano no veículo. Se fosse possível dano culposo, que não é, eu iria aqui, ó, com uma só conduta eu alcancei 2 ou mais resultados. Isso aqui é concurso material ou concurso formal? Concurso formal. Concurso formal. Concurso formal próprio ou concurso formal impróprio? Se teve próprio, intenção, o é impróprio. impróprio Se teve intenção, é impróprio. Se não teve, é próprio. Então, peraí, tá tendo divergência aqui. É próprio ou impróprio? Próprio. É próprio. Próprio, né? Fechou. Próprio. Impróprio Fechou. é quando tem Boa, desígnios fechou. autônomos. E a conduta tem que ser somente dolosa. Boa, excelente, pessoal. Muito bom, é isso aí, excelente. Perfeito. Top demais, vocês estão mandando bem demais, hein? Vai, agora, olha só, vocês estão mandando super bem, parabéns, é isso aí. Então, aqui, o resultado é diverso do pretendido. O que parte da doutrina indica? Que, como se trata de um crime culposo, e não existe, aliás, se trata de uma conduta onde não existe a previsão de punição a título de culpa, também para não tornar o indivíduo impune, nesse caso, poderia fazer ali uma emendada para poder... Como é que é, Ingrid? Ou só do objeto? Eu não ouvi sua pergunta aqui. Então, poderia, para evitar a impunidade dele, punir o indivíduo mesmo assim, tá joia? Porque ele teve o dolo inicial da conduta dele. Eles vão atrelar esse resultado culposo, embora o resultado foi diverso do pretendido, houve o dolo, a vontade, a consciência inicial dele de praticar determinada conduta. A Ingrid falou aqui, no resultado diverso do pretendido pode atingir mesmo objeto jurídico? Eu não entendi, Ingrid, como assim? Qual objeto jurídico? Aqui, no caso, a gente tem 2. Por exemplo, a A gente tem vida patrimônio e lesão. Ah, sim. Eu queria saber se no resultado diverso pretendido que podia atingir, por exemplo, vida e vida, ou só vida e patrimônio, entendeu? Pode sim, Ingrid, porque, inclusive, a doutrina trabalha com isso, tá? Pode sim. Por exemplo, aqui a gente está trabalhando a lesão corporal ou o homicídio junto com o crime de dano, que no caso aqui vai ser um objeto material. Então não tem nenhum tipo de problema não, tá? Fechou? Pessoal, avançando então, Beleza, a gente vai chegar obrigada. aqui... Fechou, Ingrid. A gente vai chegar aqui, ó, no quarto. Qual que é o quarto aqui? É o erro sobre o objeto. Erro sobre o objeto. No erro sobre o objeto, eu não tenho a literalidade do dispositivo para poder me orientar. Então, o que a doutrina traz aqui sobre erro no objeto? Que, inclusive, está na apostila também. Mas um exemplo semelhante. Bom, o indivíduo, ele quer subtrair
2 telefones aqui, ó. Pronto, vou pegar 2 aqui. Ele quer subtrair esses 2 telefones. Um é um iPhone, o outro é o Android. É Android que chama, né? Smartphone, ok? Mas ele quer o iPhone. Mas como ele está assim, ó, de cabeça para cima, ele não sabe distinguir, ele vem e pega esse daqui. Bom, aqui, o objeto que ele conseguiu subtrair foi diferente daquilo que ele esperava, que ele queria. Ele se equivocou quanto o objeto a ser furtado. A gente não tem solução, mas eu quero assim, solução escrita, né? Mas, na verdade, esse tipo de erro aqui dentro dos erros acidentais é mais um que é feito, que é proposto, caso o indivíduo ele pratique uma conduta, mesmo que o dolo inicial dele seja voltado para subtrair esse telefone, mas ele venha subtrair esse daqui, que ele seja punido da mesma maneira. Fechou? Existe o crime de furto de uso? Furtar para usar? Eu pegar o carro, por exemplo, o Daniel estaciona o carro dele na rua, cara, ele tem um carro bacana, e aí eu falo assim, vou pegar o carro do Daniel aqui só para eu poder dar um rolê com ele. E aí no final da noite eu entrego esse carro encostado em alguma rua. Existe. Existe, ô Marcos? Existe. Onde? No CPM. No CPM existe essa possibilidade, né? Não chega a ser um arrependimento posterior do artigo 16 do CP. Mas lá no CPM, pessoal, para quem não tem contato lá, para quem não teve, né? Existe essa possibilidade, sim, tá? De aplicação do crime de furto de uso. Lá o indivíduo ele vai responder normalmente, o que no CP não seria possível, porque a gente não tem a previsão legal. E aí, por fim, a gente vai ter aqui o último, o erro sobre o curso causal. Sobre o curso causal. O que eu tenho aqui? Na verdade, aqui eu vou trabalhar dentro do nexo de causalidade. De causalidade. Bom, outro exemplo clássico que a doutrina trouxe. O Guilherme, quer falar alguma coisa aí? Com a mão levantada? Professor, só fazendo um esclarecimento aqui a respeito do erro sobre objeto. Aí, no caso, você deu o exemplo dos 2 telefones, né? E aí, pode ser que ele levou um aparelho celular que, por exemplo, um iPhone custaria 14 mil reais. Mas ele confundiu um com o outro, que era um Xing Ling lá, que custava, por exemplo, 150 conto lá. Né? E aí entra naquelas características, por exemplo, o princípio da bagatela e tal, para poder incidir. Nesse caso, vai pegar o valor desse que ele conseguiu subtrair, ou vai ser o valor do outro? Para ele não ter acesso a esse benefício. Ô, Guilherme, legal sua pergunta, né? Bacana mesmo. Aí eu vou até ver se eu coloco ela amanhã lá no Instagram, cara. Bem legal mesmo. Olha só. Se a gente for fazer uma questão de concurso, ela vai detalhar muito bem o que está querendo como resposta. Porque abre margem para qualquer tipo de raciocínio. Agora, na vida prática, se você fosse advogado desse cliente, o que você falaria? Não. O tempo inteiro ele teve o dolo, a vontade, mas a consciência de furtar esse telefone mais barato, porque, embora ele seja ladrão, ele tem consciência social, não queria provocar um prejuízo maior, e esse valor inferior aí era para ele poder comprar alimento, comprar a droga dele, já que ele é viciado, e, portanto, eu estou pleiteando aqui, o delegado Dalton, se possível, desde já, que você aplique o princípio da insignificância. Você entendeu, Guilherme? Entendi. Na prática é praticamente impossível, né? Mas em questão, né? Cara, é igual rolava antigamente com os crimes de meu Deus, compulsão e corrupção passiva. O crime de compulsão, que é exigir, ele tinha uma pena menor que o crime de corrupção passiva. Aliás, era isso? O crime de corrupção passiva, que era solicitar. O corrupção passiva era de 2 a 8. Hoje a compulsão também é. Antes eu não lembro quanto que era. É que parou. Aí antes a corrupção era mais grave.
Mas aí o que o advogado fazia? O advogado chegava e falava, não, excelência, de maneira alguma, meu cliente não solicitou, não. Meu cliente, ele exigiu que fosse entregue aqui determinada quantia em dinheiro para ele. Você está entendendo? Que aí migrava do corrupção passiva para concussão, e aí o indivíduo respondia uma pena menor. E rolava muito isso. Entendeu, Guilherme? Entendi, sim. Show de bola, cara, muito bom. Pessoal, então, sobre o erro de tipo, é isso aqui que a gente já falou já. A gente começou aqui em cima falando sobre as teorias da conduta e da culpabilidade. A gente veio para dentro dos elementos que compõem o conceito tripartido de crime. Depois a gente encaixou aqui como se fosse um quebra-cabeça cada uma desses institutos nesse conceito tripartido de crime. E falamos aqui do erro de tipo essencial, que é inevitável ou evitável, e o erro de tipo acidental, essas causas aqui. Agora, a gente vai falar do erro de proibição. Erro de proibição que a Ingrid já até fez uma pergunta já para a gente. Eu tenho aqui o erro de proibição. O erro de proibição, da mesma maneira, ele pode ser um erro inevitável ou um erro evitável. Vamos pegar a fundamentação para a gente começar a ler. Onde que está o erro, pessoal, de proibição? Galerinha, onde que está o erro de proibição? Artigo 21, erro sobre a ilicitude do fato. Boa. Estou colocando para vocês aí no... Pronto, ó. Coloquei o 21. Vou colocar o parágrafo único agora. Alguém pode ler, por favor? O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Bom, Parágrafo obrigado, Alice. Pode continuar falando. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Ô, Paulo, obrigado, viu, Alice? Ô, Paulo, o aberratio criminis, ele não entra no erro de tipo, não. Por quê? A gente não tem essa distinção do erro de tipo essencial para o erro de tipo acidental? Quando a gente fala do erro de tipo essencial, a gente está trabalhando ali exatamente na consciência ou não que o indivíduo tem sobre a prática dos elementos que constituem aquele tipo legal de crime. Diferentemente, no erro acidental, o indivíduo ele tem a consciência de que ele está praticando a conduta. Porém, ele se equivoca quanto à pessoa, ele se equivoca quanto na execução, ou ele obtém um resultado diverso do pretendido. Conseguiu entender a diferença? No essencial, falta talvez a consciência, mas no acidental não, ele tem a consciência. Fechou, Paulo? Tranquilo? Depois você me responde aí, tá? Galera, como a Alice leu aqui pra gente, dentro do erro de tipo, eu vou ter de novo, aqui, ó, parte dele, previsto no artigo 21 aqui do CP. Lembra que eu falei que o erro de proibição, a gente vai ver aqui dentro da potencial consciência da ilicitude? O erro de proibição a gente vai ver aqui. E o que é esse erro? É aquilo que nós falamos. É a segunda consciência do indivíduo. É a potencial consciência de que aquela conduta de subtrair um celular, de matar, de roubar, de estuprar, é a potencial consciência de que essa conduta é uma conduta ilícita, fechou? É a segunda consciência, portanto, que a gente vai trabalhar. Sendo que, se for um erro inevitável, vai isentar de pena. Vai isentar de pena. Por outro lado, se for um erro evitável, vai ter uma causa de redução de pena de 1/6 a 1/3.
Mas o erro ainda de proibição, ele tem uma subclassificação que não muito raramente é cobrado em erro de tipo direto, indireto ou mandamental. Opa. Mandamental. Bom, o que é um erro de tipo direto? O erro de tipo direto, ele vai trabalhar justamente em cima de uma norma penal incriminadora. Me dê um exemplo de uma norma penal incriminadora, pessoal. É erro de tipo ou é erro de proibição? Ok. Tá falando aí agora? Porque você falou erro de tipo, né? Você tá falando, você mudou de proibição para erro de tipo? Direto, Não. indireto, fundamental de tipo? Se eu falei erro de tipo, foi um equívoco meu. Eu não tô. Eu falei isso, pessoal, me desculpa, tá? É erro de proibição, é o que tá na tela, Marcos. Beleza, valeu. Tá? Se eu falei erro de tipo, pessoal, me desconsiderem, tá? É erro de proibição que a gente está trabalhando, conforme está na tela aqui. Bom, o erro de proibição, ele pode ser direto, indireto ou mandamental. O direto, ele vai atuar em cima das normas penais incriminadoras. Alguém já até me respondeu aqui, ó. O Bruno falou, do 121. O artigo 121, o artigo 121 é uma norma penal incriminadora. E o erro de proibição indireto? Ele vai trabalhar o quê? Uma norma penal permissiva. Exemplo de norma penal permissiva. Quando você lê o código... Seria você se legítima depara... defesa? Não sei. Boa, Ingrid. Seria as excludentes de licitude, não é isso? Artigo 24 e 25, porque as outras duas a gente não tem. Então, aqui seria as excludentes de ilicitude. E, por fim, mandamental. Exemplo de mandamental no CP. É um crime. Se você inobservar. É crime omissivo impróprio? Omissão de socorro? Boa. O crime é o crime de omissão de socorro. E aí o Leonardo, acho que foi o Leonardo que falou mesmo. Eu tenho aqui os crimes omissivos. Tanto próprio quanto impróprio. O exemplo do crime omissivo próprio é o artigo 135 do CP, o crime de omissão de socorro. E um exemplo de omissivo impróprio. O pessoal está pensando assim, mas tem? Falei, não, está tranquilo. Você vê uma Aquele que cria uma situação de risco. Boa. Isso aí, galera. Que tinha o dever de ser garantidor. Salva-vidas, exemplo. Boa, Vitor. Excelente. Está lá no 13, parágrafo 2º, não é isso? Galera, por que eu coloquei depois o erro de proibição direto, indireto e mandamental? Porque em todos eles, a gente vai ter a mesma consequência jurídica. E qual que é a consequência jurídica? Se for um erro inevitável, eu vou ter a isenção de pena. E se for um erro evitável, eu vou ter uma causa de redução de pena de 1/6 a 1/3. Exemplo clássico da doutrina, do erro de proibição. Da droga, né? Que acha que no Brasil é permitido. Uma maconheiro holandês, não é isso? Isso. Exatamente, é um exemplo clássico. Ele vem para o Brasil, está lá na praia, e aí ele resolve acender um cigarro de maconha. A polícia o aborda, e aí, eis a questão. O erro desse holandês ao acender um cigarro de maconha numa praia brasileira é um erro evitável ou inevitável? Inevitável. Ele não tinha conhecimento, tinha consciência. Depende, né? Depende, né, Guilherme? Pode ser Hoje em evitável, dia- pode ser. Hoje em dia, com a globalização,
Difícil, né? Mas a resposta mais segura, talvez, no nosso caso aqui, mas eu concordo com vocês dois, tá? É o depende. Depende por quê? Olha, uma outra pessoa mediana, um outro turista, talvez teria sido um pouco mais diligente em procurar saber o que é permitido e o que é proibido. Se eu falar que sim, significa que é um erro evitável. Teria uma causa de redução de pena de 1/6 a 1/3. Ah, Alex, mas o artigo 28 da Lei de Drogas, lá não tem pena restritiva pena privativa de liberdade. Eu sei, mas o nosso exemplo aqui teria. Então, aqui a gente teria uma causa de redução de pena. Agora, se falar que não, que é um erro inevitável, que qualquer um erraria da mesma maneira, a gente vai ter uma causa de isenção de pena. Oi, Nélio. Nesse caso aí, a análise não seria, por exemplo, na Holanda, a droga é vendida licitamente, né? Em qualquer café lá, ou algum outro estabelecimento. Depende. E aqui não teria esse acesso à droga, e seria inevitável. Nélio, então, Na verdade, assim, evitável, né? Seria evitável, porque onde que ele adquiriu essa droga, se não licitamente? Lá na Holanda, a droga seria adquirida licitamente. Não, mas a droga poderia ser adquirida ilicitamente também. Não é porque ela vende droga legalmente que a pessoa não possa comprar ilegalmente, não. Entendeu? Sim, entendi, mas lá porque tem a venda da droga legalmente, e aqui no Brasil não tem. Mas, Nélio, mas aí o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Foi muito bom essa pergunta, esse comentário que você fez. É porque a gente, às vezes, não pode criar uma contextualização que a questão não nos apresentou. Porque, senão, a gente entra numa espiral de dificuldade a querer fazer um raciocínio que talvez nem o próprio examinador, o cara que criou a questão, ele pensou. Porque, olha só, no seu exemplo, eu posso partir do princípio assim, beleza, lá vende droga legalmente? Vende. Mas também, se o indivíduo quiser, ele vai comprar ilegalmente no meio da rua, na mão de um estranho qualquer, porque ele quer ter a comodidade de não sair de casa. Exemplo. Aí a gente começa a criar poréns que a questão não trouxe. Agora, nesse exemplo que você relatou aqui na questão, faltou a ele o quê? Mais diligência, maior consciência. Faltou a ele a potencial consciência de que essa conduta que ele estava tendo no Brasil era uma conduta ilícita. E aí, se faltou a ele essa consciência, essa potencial consciência, e que seria evitável, aí a gente vai entrar na causa de redução de pena. Cláudio? Alex, eu ia falar exatamente isso, era só para dar um exemplo prático mesmo, que eu tive uma situação de ocorrência idêntica a essa, só que era um canadense. E na hora que a gente abordou, ele estava com droga dentro do parque municipal, e segundo ele, no Canadá, ele poderia utilizar dentro do parque, que para ele, aqui seria da mesma forma que lá. Por isso que ele estava dentro do parque. Entendi. Então, eu entendo como inevitável. Entendi. Cara, que legal, Cláudio. Depois você narra pra gente essa história aí, cara. É interessante mesmo saber. E aí, como é que ficou a ocorrência? Na época era DAGEC, a gente não fazia TCO ainda. Caminhão meio normal do DAGEC, xadrez DAGEC. Cara, eu tava em Budapeste, uma vez, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, sei lá, acho que é isso. E aí, eu tava com alguns brasileiros lá que moram lá. Aí os caras tinham me falado, fica esperto, porque de madrugada aqui eles oferecem droga, cocaína. Obviamente que eu não sou usuário nem nada, só que eles me alertaram e na hora que eu tava andando na rua, realmente eu fui abordado. E aí, obviamente, que eu rejeitei e saí fora. Mas aí imagina assim, é que eu falar, não, imagina se aqui é permitido, eu vou experimentar esse negócio. E aí a polícia me para, aí eu vou falar assim, eu não sabia, não. É difícil, né? É difícil em qualquer lugar do mundo o trem não colar, né? Usou o inglês Cláudio Campos. Usou, Cláudio? Tá te perguntando aí, se você usou o inglês Cláudio Campos lá. Nossa, a sorte mesmo que o sargento ele falava fluente, porque se dependesse de mim, era só na linguagem do couro. Mas aí o cara tem que dar os pulos dele, né, cara? Aí o BO é dele, né, senhor? Ah, não, a gente ia conduzir, se ele não entendesse nada, ia conduzir para ele na linguagem nossa mesmo. Algema, couro e bora. Não, couro não, pô. Couro não. Vamos lá. Boa. Pessoal, vamos lá. Então aqui, Ingrid, retoma sua pergunta aí. Se eu não tiver falado ela, retoma, por favor, aí a pergunta. Então, era da questão da balada mesmo, que você disse no exemplo. Por que não poderia ser erro de proibição naquele caso? Entendeu? Era isso.
Ah, tá, do exemplo do estupro, né? Beleza. Porque é o seguinte, Ingrid, tá? Porque é o seguinte, veja bem, o que eu estou colocando em pauta, e o que as questões sempre colocam em pauta é o que você tem que observar lá. O que está sendo falado aqui é a ausência de consciência quanto à conduta, ou a pessoa tem a consciência dessa conduta, porém falta a ela a potencial consciência de que essa conduta aqui é uma conduta ilícita. Trazendo para a questão, eu tinha consciência que eu iria me relacionar sexualmente com uma outra pessoa? Sim ou não? Ingrid? Oi, Ingrid. Perguntou e me deixou aqui? Desculpa. É que o microfone parou de pegar aqui. Você pode repetir? Mas você ouviu a pergunta? Você não ouviu a pergunta, tá? né? Ó, por isso é que a gente vai combinar... Por isso que a gente vai combinar de ligarem as câmeras, tá? Parar de mexer no telefone. Não falando que é seu caso, não, Ingrid. Tá vendo? Não, mas eu não tô mexendo no telefone, não. Não. Coincidência que chegou a mensagem sua aqui agora, mas... Oi, Ingrid. Não, mas olha só, vamos lá, de novo. Vamos lá, olha só. Mas presta atenção aí, pra gente não repetir. É que eu pensei na questão da menoridade, entendeu? Pelo fato dela ser menor, aí no caso ia aplicar o erro de proibição, e não o erro de tipo, entendeu? Mas peraí, em algum momento eu falei que eu sabia que aquela menina era menor de idade? Não falei isso, não. A questão foi, né, naquele momento lá, o Guilherme está na balada, ele vê uma pessoa, e aí, essa pessoa ela é menor de idade, só que ele não sabe. Ele não tem consciência de que ela é menor de idade, porque se ele tivesse, era estupro de vulnerável. Falta a ele a consciência de que ela é menor de idade. Ela aparentemente é uma pessoa adulta. Eu ainda utilizei esses argumentos. Ela é uma pessoa que aparentemente é adulta. E aí o Guilherme tem a consciência de que vai praticar ato sexual com ela. Então, tá claro que o Guilherme vai praticar ato sexual com ela? Entendi. Se ele praticar ato sexual com uma pessoa maior de 14 anos e for consentido, tem estupro? Não. Agora, e se for com uma menor de 14 anos, com ou sem consentimento, vai ter estupro? Aí tem. Então, a diferença está aí. Ele tinha consciência de que ia praticar sexo com aquela pessoa. Ele tinha dolo, a consciência, mas a vontade de praticar o sexo com aquela pessoa. Agora, ele tinha potencial consciência de que aquela pessoa era menor de 14 anos? A questão não trouxe isso como informação. Não falou assim, olha, a pessoa era magrinha, tinha a aparência de criança, não tinha formação corpórea em condições ainda, entendeu? Entendi. Entendeu? Obrigada, viu? Então fechou, então. Então fechou. Galera, vamos lá para a gente caminhar agora para essa parte final da discriminante putativa, que já está até estendendo bastante. É porque minha mãe tinha me chamado na hora, entendeu? Não foi porque eu tô mexendo no celular, não, de verdade, desculpa, beleza. Tá? Não, beleza. Agora eu quero saber o seguinte, por que vocês estão de câmeras fechadas? Ó, Felipe Faria, Cláudio, Marcos, Ingrid, deixa eu ver aqui. Tá todo mundo de câmera fechada. Qual que... Gente, não consigo entender não, Sam. Imagina se eu desse... Imagina se eu ficasse assim, ó. Dá alguma credibilidade eu dar aula assim, ó? Professor, eu peço desculpa, mas hoje eu tô sozinha com a minha bebê, e aí, eu entendo, se ficar de câmera áudio ligado, vai ser impossível. Vocês vão ficar perdidinhos aqui comigo. Não, Ana, o seu eu entendo, Ana, o seu é mais complicado. Mas aqui, peraí, pessoal. Se eu ficar assim, na minha tela aqui, tá confortável para vocês? Vamos lá, a gente vai falar agora, pessoal, sobre discriminante putativa. Deixa eu abaixar aqui. Olha só. Anota aí, tá? Agora a gente vai falar sobre discriminante. É muito ruim, é melhor mesmo a visualização, aí dá a percepção de que está falando realmente com a gente. É só porque hoje a menstruação não dá mesmo. Putativa, beleza, tá tranquilo. Tô enchendo o saco seus, mas, galera, assim, eu tô falando, não é só para minha aula, não. Eu de câmera fechada aqui, talvez não vai fazer diferença nenhuma para vocês. Mas, particularmente, é bom quando quem está do outro lado aqui, ele consegue visualizar quem está aí para ter interação. Por isso que a aula virtual ela é muito mais difícil do que a presencial, porque na presencial você vê a reação das pessoas e aí você consegue identificar se elas estão interessadas ou não, se elas estão
aprendendo ou não. Aqui não, aqui a gente fica no escuro. Então, se vocês não colaborarem, não é só na minha aula, não, em todas as aulas. Fica difícil, gente, é complicado, tá? Vocês podem ficar tranquilos que aqui não vai ter assédio, não vai ter nada, não. O Cláudio já até mandou um zap para mim aqui, assim, eu falei, não, Cláudio, não me assedia, não, cara, tal. Mandou um zap aqui, né, Cláudio? Brincando, viu? Não mandou, não. Brincadeira. Galera, a gente chega aqui na discriminante putativa, tá? Aqui na discriminante putativa, qual que é o dispositivo legal que eu tenho para poder falar sobre ela? Qual que é? Artigo 21, parágrafo 1º. É o 20, não? O parágrafo 1º, não? É a Priscila que falou, hein? Isso. É o 20, parágrafo 1º mesmo. Ah, tá, fechou. Então, estou copiando ele aqui, estou colocando para vocês no chat. Aí, falar nisso aqui, eu quero ver quem vai na corridinha lá, hein? Corridinha que a gente vai fazer dia 27, quem tiver disponível. Vai ser bem legal, bem tranquilinha. Corridinha barra abdominal, tá? Aqui em BH. Vamos lá. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. O que nós temos aqui? Deixa eu fechar o chat. O que nós temos aqui? Como nós falamos aqui em cima, a discriminante putativa nada mais é do que uma causa de exclusão imaginária da ilicitude. O Vinícius falou isso lá no início da aula. É uma causa de exclusão imaginária da ilicitude. O indivíduo, ele se vê numa situação onde ele acredita que, se ele agir, ele vai agir amparado por uma daquelas causas. Legítima defesa, estado de necessidade, se cumprir dever legal, exercício regular do direito. Guilherme, pois não. Pessoal, a culpa imprópria decorre da discriminante putativa ou do erro de tipo? Aí gera uma dúvida, porque aí fica no mesmo dispositivo, né? A culpa imprópria? Ela decorre do erro de tipo ou da discriminante putativa? O que é culpa imprópria, Guilherme? É aquela situação que o indivíduo ele percebe, ele comete um erro, né? Até um exemplo do Damásio, que ele fala o seguinte, que o cara, um ladrão que entrava recorrentemente na casa dele, aí ele arma uma arapuca lá, e aí essa pessoa, ele acredita que essa pessoa iria entrar na casa, né? E aí armou aquela arapuca, era um explosivo, o explosivo vai, explode esse suposto ladrão, mas na realidade não era um ladrão, era um vizinho dele que estava entrando na casa dele. Aí esse é o exemplo. E aí, nesse aí me gerou essa dúvida, que ele acreditava que ele estava, tese, protegendo o bem dele, né, no exercício regular do direito dele. Mas, na realidade, aí ele cometeu o crime nessa questão. Aí me gerou essa dúvida. Excelente, Guilherme, muito bom. Por que eu te fiz essa pergunta, Guilherme? E é uma das coisas que a gente vai falar no final aqui, tá? Não é o seu caso agora não, Guilherme, porque você fundamentou. Só que, pessoal, na hora que fizerem perguntas, principalmente perguntas jurídicas, que seja na plataforma ou que seja aqui no Zap, quando é necessário, que vocês encaminham também, faça uma fundamentação da pergunta que você está fazendo, porque até para a gente conseguir entender mais ou menos o que você está pensando. A Rafaela está aqui na sala agora? Está aqui, Rafaela? A Rafaela, não sei se está aqui, mas a Rafaela ela foi. Vou até abrir meu Zap também, que eu vou mostrar uma pergunta para vocês. Foi até bom. A Rafaela mandou um raciocínio jurídico que ela teve, debatendo com o colega dela sobre as alterações que a gente teve no Código Penal e na Lei de Crimes Hediondos. Essa alteração que a gente encaminhou para vocês na segunda-feira. Ela ocorreu na sexta e a gente encaminhou para vocês na segunda. E ela estava fazendo um comparativo do ECA com o CP. E aí ela fez um raciocínio jurídico, eu falei com ela assim, Rafaela, depois eu vou ler com calma as alterações e te respondo, para não tomar nenhuma decisão precipitada. E aí eu fui e respondi para ela, falei, Rafaela, eu concordo com o seu raciocínio, por isso, por isso, por isso, por isso, e é isso mesmo, fechou. Ela ficou super satisfeita. E eu vou pegar uma pergunta aqui, que eu recebi que a gente recebeu no painel ontem, para compartilhar com vocês. Oi, Guilherme, então a sua culpa imprópria é o quê? Se ela decorre do erro de tipo ou da discriminante putativa, me gerou essa dúvida aí.
Então, mas aí por esse raciocínio que você teve, que a Graça falou que estava no simulado, te induz a falar que é o quê? É um erro de tipo. Por quê? Porque aí ele não tinha a consciência, né, que aquela situação seria o crime, né? Ele estava diante de um fato que ele estava aparcado pela discriminante. Porém, quando eu estava lendo aqui, ele fala que ele decorre desse erro de tipo. E é onde que me gerou a dúvida. Que parece, quando você faz a leitura dela, você parece que ela vem da discriminante, putativo. Mas quando você faz a leitura até na doutrina aqui, ele fala que ele decorre do erro de tipo, mas eu não consegui vislumbrar clarear isso na minha mente, entendeu? Ô, Guilherme, aqui, foi muito bom seu comentário. Pessoal, eu vou postar uma questão aqui no chat assim que eu responder. Guilherme, olha só, seu raciocínio jurídico ele está corretinho, é isso mesmo. A culpa imprópria, ela muito se assemelha ao erro de tipo. Porque na hora que a gente fala no erro de tipo, a gente não está falando sobre os elementos que constituem o tipo legal de crime, o indivíduo ele ter a consciência mais a vontade de praticar determinado elemento que constitui o tipo legal. Bom, eu tenho a consciência de que eu estou subtraindo o telefone, que eu estou subtraindo a caneta, de que eu estou estuprando. Nesse caso que você citou da bomba, ele tinha consciência que ele ia explodir alguém? Lá? Que não seria o autor, mas que não seria o autor do roubo? Não, ele achava que era. Então, aí, se a gente for parar para pensar, essa pessoa que morreu, ela morreu a título de dolo ou de culpa? De dolo. Foi uma conduta dolosa? Assim, na mente dele, sim, né? Não, ele queria matar. Isso é sim. top. Bom, e aí, seria um erro evitável ou inevitável? Seria um erro na mente dele, ele estava abarcado pela discriminante, putativa. Entendeu? Então, mas se a gente trouxer na prática, a gente vai responder aqui, vai ficar mais claro. Mais à frente aqui, a gente vai fazer um remendo, mas olha só para concluir. Seria um erro que talvez evitável. Se ele fosse mais diligente, não ocorreria, não é isso? Aqui, ó. Peraí aí, Guilherme, que a gente vai voltar aqui. Só para não estender, o pessoal pegar o fio da meada. Peraí. Pessoal, olha só, a pergunta que a gente responde. Se estiver aqui, eu acho que ele está aqui, mas não é uma para expor, tá? É só para vocês verem que o aluno ele tem. Foi o Leonardo, ele se confessou. Né, Leonardo? Até te respondi, né? Falei, pô, Leonardo, mas você mesmo já respondeu a pergunta, não foi? Eu te respondi desse jeito. Olha só, o Leonardo falou assim: ó, minha dúvida é sobre o habeas corpus, pois me deparei com uma questão em um simulado que diz: não cabe habeas corpus quando já é extinta a punibilidade do agente. O gabarito deu como alternativa correta. Entretanto, a extinção da punibilidade, conforme o artigo 648, inciso 7, é considerada ilegal, ensejando a aplicação do HC. Imagina o caso de abolício crimes, quando a conduta antes tipificada passa a ser atípica e o agente continua preso. Ô, Leonardo, o que eu te respondi lá no painel lá? Não, responde, cara. Liga o áudio aí. Fala com o pessoal, compartilha com o restante aqui. Não pode abrir, não. Tá vendo o áudio escondido, né? Não. O pessoal tá... Entendi. Não, fechou. Pessoal, eu falei assim, Leonardo, mas olha só, cara, você mesmo já respondeu a questão para mim. Olha só, não cabe habeas corpus quando já é extinta a punibilidade do agente. Para que serve habeas corpus, galera? Para garantir direito de locomoção, né? Alguém que está privado do seu direito de locomoção. Exatamente. E se a punibilidade está extinta, pelo comando da questão, tem alguma causa que estaria impedindo a liberdade do direito de ir e vir dessa pessoa? Liberdade, não tem nenhuma pena a ser aplicada a esse agente. Nem privativa de liberdade ou qualquer outra. Como é que é, Nélio? Desculpa, eu não entendi. Como é que é? A extinta punibilidade não pode ser aplicada a nenhum tipo de pena, seja privativa de liberdade ou restritivo de direitos, ou multa, ou qualquer que seja a multa, ou qualquer que seja a pena. Ô, Nélio, show de bola. Então, é isso aqui que eu falei com o Leonardo. Eu falei assim, Leonardo, o seu próprio raciocínio,
ele já está respondendo a questão, entendeu? Não vai caber o habeas corpus, porque já está extinta a punibilidade do agente. Por isso que a questão deu como alternativa correta. Então, o que eu quero de vocês, pessoal? Pode fazer 1000 perguntas, 2000 perguntas, não tem problema, à vontade. Mas eu quero que vocês façam a fundamentação jurídica. Por quê? Já pegando o gancho. O aluno até encaminhou a mensagem ontem, antes de ontem, falando sobre uma parte doutrinária e jurisprudencial. Eu não lembro exatamente o que foi. Mas qual que foi a resposta? Bom, se eu tiver, Alice, que falar para você assim, Alice, ó, eu quero que você estude do artigo 1º ao artigo 120 do CP. Toda a teoria da norma, do crime e da pena, beleza? Só ler do 1 ao 120. Numa boa. Você precisa de mentoria, você precisa de aula, você não precisa de nada para fazer isso. Você precisa só estar acordada e ler, concorda? Sim. Agora, o que a gente tenta fazer com vocês aqui na mentoria, pessoal, e isso é muito importante, eu quero que vocês façam isso, o Dalton reforça também, é aprender a ter o hábito de anotar as coisas. Pegar o seu vadimeco, encher seu vadimeco de anotação. Já fazer aqui um risquinho, colocar o nome da teoria, colocar os requisitos que eventualmente existam. Na hora que você pegar o seu material, fazer a mesma coisa para você e engrandecer nos seus estudos. De maneira que, se vier uma prova literal, você tem condições de responder porque você leu os dispositivos. Mas se vier questão que não é somente literalidade, você vai ter o raciocínio jurídico que vai te conduzir até a resposta, fechou? É isso que a gente está querendo o tempo todo, tá? Então vamos lá para a gente encerrar essa parte aqui. Olha só, a discriminante putativa, nós falamos aqui que é uma forma de exclusão imaginária da ilicitude, ok? Beleza. Bom, lembra que eu falei que essas teorias aqui, elas são importantes? Agora, olha só essa teoria aqui, ó. A teoria normativa pura, nem saiu, né? Então, teoria normativa pura. Teoria normativa pura que é adotada aqui no finalismo como teoria da culpabilidade, teoria normativa pura. E por que essa teoria normativa pura ela é importante? Deixa eu anotar aqui. Teoria normativa pura. Porque dessa teoria normativa pura, ela vai ramificar também entre a teoria extremada da culpabilidade e a teoria limitada da culpabilidade. Teoria extremada e teoria limitada da culpabilidade. Bom, quando a gente pensa aqui na teoria extremada, toda discriminante putativa seria ou teria, talvez teria fica melhor, os mesmos efeitos do erro de proibição. E qual que é, galera, os efeitos do erro de proibição? Quais são os efeitos do erro de proibição? A gente acabou de falar aqui. Quais são eles? Inevitável, redução de 1/6 a 1/3, se evitar. Boa. Então aqui, ó, ou ele isenta, ou ele reduz a pena de 1/6 a 1/3. Então, na teoria extremada da culpabilidade, toda discriminante putativa teria os mesmos efeitos do erro de proibição. Agora, a teoria limitada, que é adotada no nosso código, é diferente. Por quê? Aqui vai se fazer uma distinção, deixa eu colocar aqui, ó. Vai se fazer uma distinção sobre
os limites dessa discriminante ou sobre a existência. Os limites, a existência e... Faltou uma aqui, deixa eu pegar aqui agora. É sobre a situação fática. Desculpa aqui, ó, eu errei aqui, ó. Isso aqui, ó. Situação fática ou a existência ou aos limites. Por quê? Se for uma situação fática, eu vou ter os efeitos do erro de tipo. Eita. Erro de tipo. O erro de tipo que ele pode ser inevitável ou evitável. Ou então, ele pode ter aqui os efeitos do erro de proibição, que são justamente esses que a gente viu aqui. Então, a teoria limitada, o que ela provoca? Ela provoca, na verdade, essa característica aqui na discriminante putativa. Ela atua como um verdadeiro pêndulo, ora tendo os efeitos do erro de proibição e ora tendo os efeitos do erro de tipo. Se tratando, portanto, de uma situação fática, fatos, vai estar aqui. Agora, existência e limites vai estar aqui. Beleza? Limites. Nossa Senhora, ficou feio demais. Existência ou limites. Conseguiram pegar essa característica da discriminante putativa? Esse pêndulo que ela pode fazer, tendo em vista que o nosso código ele adota a teoria limitada da culpabilidade? Por adotar a teoria limitada, se fosse a extremada, toda discriminante putativa seria, portanto, um erro de proibição. Já aqui na teoria limitada, eu vou analisar um caso concreto. Há muitos anos atrás, nós tivemos... Está travando? Bom, deixa eu desligar as internets aqui dos aparelhos. Estão me ouvindo, pessoal, agora? Está a mesma coisa aí. Ah, então beleza. Não? Sim? Tá ok? Ah, então beleza. Muita coisa conectada, né? Fechou. Obrigado, valeu. Galera, então, só recapitulando, que eu não sei se pegou essa parte, se fosse a teoria extremada, toda discriminante seria, portanto, os mesmos efeitos do erro de proibição, ou isenta ou reduz a pena. Agora, por adotar a teoria limitada, eu vou analisar um caso concreto, porque ou pode ter esses efeitos do erro de proibição, ou pode ter os efeitos do erro de tipo. Há muitos anos atrás, lá no Rio de Janeiro, vocês se lembram que teve uma operação, e aí um dos agentes policiais acabou baleando um morador da comunidade por acreditar que ele estava com fuzil, mas na verdade ele não estava com fuzil, ele estava com uma furadeira em mãos. Vocês se recordam desse fato? Quando o agente ele efetuou aquele disparo de arma de fogo, será que ele imaginou que ele estava diante de um perigo iminente de ser atingido, de ser alvejado por aquele cidadão que estava com o fuzil na mão? Sim. Então, ele estava diante de uma discriminante putativa, de uma causa de exclusão imaginária, na qual ele se fez valer do Instituto da Legítima Defesa. Mas na hora que foram ver, na verdade, nós não tínhamos aplicação desse instituto, porque não era um fuzil, era uma furadeira. Logo, o que a gente tem que avaliar? Bom, aqui foi diante de uma situação fática. Então, aparentemente, está dentro do erro de tipo. Logo, eu tenho que avaliar se foi um erro evitável, se foi um erro inevitável. Se for um erro inevitável, exclui dolo e culpa. Se for um erro evitável, exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa, se previsto em lei. Entenderam? Esse exemplo aqui? Deixa eu fechar minha tela aqui. Pessoal, tranquilo?
erro de proibição, erro de tipo, discriminante putativa. Deu para sedimentar esse raciocínio aí? Tem certeza? Tem dúvida mais não, né? Então tá. Então fico feliz. Já são 9h35. Eu ia passar concurso de pessoas, mas ia agarrar mais umas meia hora, 40 minutos pelo menos. A gente faz um outro encontro, então, e aí aproveita e passa rapidamente sobre as excludentes de ilicitude e de culpabilidade, para a gente poder já entrar na teoria da pena, já adiantando, né, que a teoria da pena é muita coisa, não dá para a gente ficar fazendo vários encontros. A gente vai falar dos principais tópicos, porque o restante vai ser a leitura dos dispositivos legais, para a gente poder passar para a parte especial, tá? Fechou? Vamos lá, pessoal, para a gente finalizar mais 5 minutinhos, tá? Dalton falou semana passada sobre a forma de estudar e quando aparece na sua meta, por exemplo, a videoaula para você assistir, só que você tem 1 hora e aparece 3 aulas de 1 hora cada. E aí, o que eu faço? Bom, igual a orientação que o Dalton passou. Quando está nesse formato, não necessariamente você vai esgotar todo aquele conteúdo, você vai esgotar 3 horas e 1 aula. Você não vai fazer isso. Você vai cumprir a sua meta que está ali, vai estudar 1 hora para aquele dia, e posteriormente vai voltar para você estudar de novo. O que eu quero dizer para vocês? Quero dizer que a teoria do crime, esse já deve ser o 3º ou 4º encontro que a gente está tratando aqui, cada um de pelo menos 1 hora. A gente não conseguiu encerrar. Então, se tiver na minha meta lá, teoria do crime, 1 hora de estudo, eu vou conseguir encerrar a teoria do crime em 1 hora? Vou, Bruno? Não vou conseguir. Então, não é para eu desesperar. É para eu fazer o quê? Para eu anotar de onde eu parei e aí eu vou depois dar sequência. Então, por exemplo, assim, eu já falei para vocês, né? Vou começar a estudar agora, né? Vou começar a estudar, vou fazer o EAP, bem animado, né? Animadaço aqui, ó. Eu imprimi o edital, né? O edital está aqui comigo, né? Aí vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, a legislação estadual. Aí eu vou ler o Estatuto dos Militares. Com 1 hora, o Bruno é PM, né, Bruno? É PM? Tainá também? É? Não? Ô, Bruno, com 1 hora, eu consigo ler o Estatuto da PM? Nem querendo. Não, né? Não vou conseguir. Aí vamos supor que a minha meta seja 1 hora de Estatuto da PM. Cara, eu vou ler até onde deu, depois eu vou parar e vou falar assim, ó, parei no artigo. Isso eu gosto de fazer no papel, tá, gente? Anota a minha produtividade em horas, o que eu fiz, tal. Eu gosto de fazer no papel e no final do mês eu faço de quanto da produtividade, para saber se houve alguma mochibada da minha parte, alguma coisa que me impediu de prosseguir. Aí eu vou colocar assim, ó, no dia 16/1, eu estudei o EMENG do artigo 1º ao artigo 50. Se tem 200 artigos, significa o quê? Que está faltando 150. Então, no próximo dia que eu voltar no EMENG, eu vou dar sequência nele. Conseguiram entender? É isso, pessoal. É sem desesperar. Lembrando que videoaula você não pode ter um estudo passivo, é um estudo ativo. Sobre dúvida na plataforma, no Zap, pode mandar. Tranquilo, pode mandar para a gente à vontade. Mas, por favor, com raciocínio jurídico. Não manda só assim, não. Ó, qual é a resposta? Manda a questão e fala assim, qual é a resposta? Na moral, vai ficar no vácuo. Agora, se trouxer o raciocínio jurídico, fala assim, olha, eu acho, a gente discutiu, teve alguém aqui que eu não lembro quem agora também, eu falei, cara, eu concordo com você, o gabarito deu letra D, mas eu marcaria assim como você a letra C por esse motivo aqui. Mas a pessoa trouxe o raciocínio, é isso que a gente quer, é raciocinar juridicamente sempre. Oi, Lucas. Opa, Alex, tudo bem? Aqui, só uma dúvida que eu fiquei nessa questão, então. Essa meta, ela volta para o meu cronograma ou eu que tenho que pegar por fora para conseguir fazer ela? Porque aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu tinha, sei lá, algumas meia hora de estudo numa meta, só que tinha 2 videoaulas ali que ultrapassavam esse tempo, entendeu? Eu não tinha como conseguir finalizar isso. Aí elas voltam depois ou eu estudo por fora? Volta, Lucas. Inclusive, você pode até anotar no seu caderno de anotações lá mesmo, se você não quiser fazer manuscrito, de onde que você parou para poder retomar aquele raciocínio, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, assim, eu gosto de estudar, eu particularmente, né, eu gosto de estudar vários conteúdos ao mesmo tempo. Eu não fico só em penal, fechei penal, agora eu vou fazer constitucional, não. Vários ao mesmo tempo, porque aí eu vou progredindo junto no edital. Então, você anota lá de onde que você parou, para no dia que você voltar, você sabe onde que está e dá sequência. Entendi. Fechou? Fechou, Tá? perfeito, valeu. Tá. Oi, Vitor.
Eu tenho dúvida para fazer questão. Porque, tipo, aqui tem 1 hora de tal matéria. Aí eu estudo lá 1 hora, e aí não tem tempo de fazer questão, entendeu? E é onde que eu fico atrapalhando. É melhor estudar toda a matéria do dia e no final fazer questão? É onde que eu tenho dificuldade. Eu acho melhor fazer a questão depois que você terminou de estudar, Vitor, que aí você já está liberado só para fazer questão. E lembrando, galera, o seguinte, olha só, não tem uma fórmula de bolo que vai assim, ó, essa técnica aqui é melhor. Não, a Tainá que tem que saber o que é melhor para ela, a Ingrid para ela, e assim sucessivamente. Mas você só vai saber o que é melhor para si a partir do momento que você passa a se experimentar. Lembra que eu falei do simulado? Falei assim, olha, coloca lá uma hierarquia entre as disciplinas, talvez das que você mais sabe para que você menos sabe. E aí começa a fazer o edital nessa ordem. No próximo, você inverte. Eu vou começar pela que menos sei até as que eu mais sei. Por quê? Na medida que vai evoluindo, você vai cansando, sua atenção vai diminuindo. E aí você tem chance de perder questão também. Mas isso é experimentando. É igual o teste físico também, experimentando. Então, Vitor, para mim, eu gosto de fazer questão ao termo dos estudos. Mas talvez para você seja melhor estudar questão. Tem que experimentar. O que vocês não podem, em hipótese alguma, pessoal, é acreditar fidedignamente na sua mãe, no seu pai, em mim, no Dalton, no seu amigo. Só você que sabe o que é melhor para você. A gente não tem como saber. Você que tem que experimentar. Tá, Vitor? Você tenta aí, depois você dá um retorno para a gente aqui. Fechou. Obrigado, hein? Tá? Fechou. E para terminar, galera, olha só. Muitas redações foram encaminhadas, fiquei muito feliz, tá? Quando já começou a fazer as correções. Fiquei impactado positivamente. Por quê? O que teve de mochibada no concurso passado aí, e aí os caras deixaram para estudar em cima da hora, e graças a Deus deu certo para muita gente aí, mas é um risco que se corre. Eu fiquei assim, muita gente mandou questão lá, mandou a redação, show de bola. Agora, ainda assim, mesmo falando, né, não pode questão digitada. Aí teve gente que quis mandar questão digitada. Gente, me ajuda isso. A questão no dia da prova vai ser digitada ou vai ser escrita? Escrita. Então a questão é escrita. Ah, eu quero fazer com outro tema. Não, o tema é esse. No dia da prova, o tema é aquele para todo mundo. Então não vai reinventar a roda, nossa. Faz o arroz com feijão bem feito, que é o que está previsto. Estuda firme, que eu tenho certeza que vai dar certo. Entendeu? E às vezes, se não der certo nesse concurso, vai dar certo no outro, ou em outra carreira também. Não tem... O que é melhor para você, só você e Deus mesmo que sabe. Agora, o que você não pode fazer é negligenciar. Isso aí não, tá? Então, a gente não vai aceitar redação digitada, redação que está fora do tema, redação encaminhada fora do prazo. Isso aí, alguns casos específicos que foram anunciados antes, aí beleza, tranquilo. Mas fora isso, não, tá? E para fechar de vez, façam questões, tá? Não deixem de fazer questões. Isso aí é que vai... eu pedi para ele até o final do mês, tá? Até o dia 31 eu pedi para o Couto, para ele dar esse retorno. Mas tenham paciência, que foram muitas redações, viu? Show. Tá? Ah, aqui, ó. Por exemplo, onde que está a folha de redação, pessoal? Na apostila de redação. Apostila de redação é no final do simulado. O grupo No também. simulado, na apostila. Gente, aqui, na boa, teve gente que achou ruim aqui, ó, porque pediu para mandar a folha de redação. Aí a gente falou, a folha de redação está na apostila, está no simulado, está junto com as outras apostilas. Não, mas eu quero que você manda para mim. Não, você tem 3... Você não fez o simulado, então, pô. Está no simulado lá. Então, assim, gente, colabora com a gente também. Isso tem que colaborar para a gente poder crescer junto aí, tá? É isso que eu peço para vocês. No mais, galera, que, ó, muito obrigado pela participação, tá? Valeu mesmo por ter estendido até agora. Desculpa por ter prolongado. O que precisar, a gente está à disposição. É o famoso resistente, né, Priscila? Esse aí no curso vai sofrer, né? Para quem puder, que for aqui de BH ou aqui pertinho de BH, dia 27, a gente vai fazer a corridinha, tá? Vamos lá conosco. E eu acho que por enquanto é isso. E quinta-feira a aula do Denis, tá? De raciocínio lógico. Aqui, galera, raciocínio lógico em inglês. Não brinca, hein? Não brinca. É pesado, tá? É o diferencial que vai ser aprovado. Só para vocês terem uma ideia. Muita gente ficou no simulado ali de 35 a 42 questões.
42 questões no que nós fomos informados. Por que a gente não faz ranking de simulado? Até é bom que já justifica aqui. Por que a gente não vai fazer ranking de simulado, não faz ranking de redação? Porque vocês estão vendo aqui, nós somos 43 menos eu 42 aqui, e teve mais gente. Então vocês já sabem quem são seus concorrentes que estão aqui e outros que estão fora também. Só que quando a gente faz o ranking, vamos supor que o Hector foi lá e mandou 20 no simulado. Aí ele vê o Breno mandando 45. O moral do Hector vai baixar? Vai baixar. Ele vai falar, pô, cara, não tô sabendo nada. Aí se o Breno for um cara que ele não for safo, ele vai achar que ele tá bem, vai mochibar, vai entrar na zona de conforto. E já aconteceu isso, tá? Do cara que fechava simulado não ser aprovado e do cara que mal tirava a nota de corte ser aprovado. E hoje ele é tenente, tá? O Anderson. O Anderson é tenente. Então, assim, ó, por isso que a gente não ranqueia, mas a gente sabe as notas. A gente sabe as notas, a gente sabe as notas de redação na planilha que tem lá. Deixa eu até ver se já tem aqui alguma nota lançada pelo Couto já. Deixa eu ver aqui, ó. Que já até falo já. Ó, já tem. Tem um que tirou 90, tem um que zerou e tá na chamada com a gente aqui, e tem outro que tá com 79. Alguém? Não se te manifestar não, tá? Oi, Indy. Então, essa questão aí do simulado é porque tem pouco tempo que eu entrei na mentoria, então eu não sei. Não tem que mandar nada, não. Tem que mandar alguma coisa, é só imprimir e fazer por conta própria. Agora eu fiquei na dúvida. Oi, Ingrid. Tá. Não, é isso mesmo. Mas, assim, igual eu falei nos áudios para trás aí, se quiser compartilhar a nota, para a gente poder trocar uma ideia, igual eu falei com o pessoal, falei assim aqui, ó, é importante você saber as questões que você acertou, se realmente é por conhecimento que você teve, ou se foi por chute. Se foi por chute, não conta como questão certa, não. E as questões erradas, principalmente, saber quais disciplinas que você mais errou, e dentro dessa disciplina, quais são os tópicos que você mais errou também. Porque aí você consegue entender assim, opa, peraí, eu fui mal na parte especial. De novo, você começa a ter um acompanhamento. E aí, galera, que a gente fala, é uma responsabilidade que é sua e que você não pode transferir para ninguém, entendeu, Hector? Breno, a Ingrid aqui, o Eduardo. Galera, vocês têm que ter esse controle fino de quanto que você tira no simulado, do que você acerta, do que você erra, do porquê que você acertou, do porquê que você errou. Se você não tiver o controle disso, você vai transferir para mim, para o Dal, para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu namorado. Você não pode fazer isso. E, galera, isso é a arte da guerra. Você não pode fazer as coisas na sua vida sem se preparar para elas. Eu quero fazer um investimento, eu quero comprar uma ação, eu quero entrar no fundo imobiliário. Você tem que ir lá, estudar os fundamentos da empresa, verificar como é que a empresa está, a saúde financeira dela, quais são as perspectivas que ela tem, para você poder ir lá e fazer um aporte. Se você comprou no escuro, ou se você ouviu alguém falar, entendeu? Então, assim, na vida nossa, a gente tem que fazer isso, a gente tem que se preparar. Rapidão, para a gente encerrar. Já tem 3 notas lançadas aqui, ó. Deixa eu... aqui, ó. Beleza, pode ir. Eu já tampei os nomes aqui, ó. Mas só para vocês verem, ó. E tem os controles aqui. Abriu para vocês aí? Mas como é que eu vou ter acesso à minha nota? Olha, Vocês vão mandar WhatsApp, alguma coisa assim? O professor vai corrigir, ele vai te mandar. Entendeu? Beleza. O professor vai corrigir, vai Mas te vai mandar. mandar onde? Na plataforma? É na plataforma? No e-mail. Ah, no e-mail. Tá. No e-mail. Vai te mandar no e-mail, tá? Fechou? Galera, tranquilo então aí? E uma carcaça, hein? Então, beleza então. Pessoal, fiquem com Deus, tá? Aliás, eu tô aqui à disposição. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Renato. Pode perguntar, viu, Renato? Ou o Breno aí, quem tiver mais. Alex, eu tenho sim. E no CFO, o diferencial muito grande vai ser redação, né? Qual que seria a próxima aula de redação online? Porque eu tenho algumas dúvidas em redação e eu queria trocar uma ideia com o Couto. Depois dessa correção, no início do mês, agora de fevereiro, o Couto vai fazer uma chamada, ele vai pontuar
os principais tópicos que ele viu nessa correção, vai fazer um nivelamento com vocês, e aí sim, a gente vai abrir um novo prazo para o encaminhamento de novas redações. Vai ser no início do mês. Eu só no seu dia ainda, porque aí tem que virar o mês e por conta das escalas, viu, Breno? Tá? Não, beleza. Oi, Alice. Obrigadão. Uma dúvida que eu tenho, vocês vão conseguir disponibilizar os materiais do CFSD para quem vai fazer as 2 provas? Vamos. Olha, Alice, se não tiver lá, você fala quais materiais? São as obras ou as... Literatura. Então, hoje até alguém mandou mensagem aqui, não estou lembrando quem agora, parece que está uma só disponível, mas a gente vai habilitar a outra aqui, e alguém também pediu o simulado do CFSD. Eu não lembro quem. Vamos fazer o seguinte, quem estiver aqui na chamada ainda e quiser os simulados, me falem, que aí a gente vai ver se consegue encaminhar para vocês de maneira mais fácil esses simulados aí. Não, beleza, eu tenho interesse. O Daniel, né? O Daniel Cossini, né, Daniel? Você que pediu, né? Agora eu lembrei aqui. Valeu, cara. Obrigado, viu, por terem me lembrado aí. Uma outra coisa, esse simulado do dia 27, eu abri a planilha aqui, tem blusa, como é que funciona isso? Alice, a gente vai levar as blusas que a gente tem aqui. O Hector ganhou, né? Já, né? As blusas que a gente tem, a gente vai levar para vocês. Só uma cortesia mesmo, uma lembrancinha mesmo, entendeu? No dia lá. É por isso que a gente pediu para colocar os nomes, para ver se vai ter para todo mundo, entendeu? Não, entendi. Eu vi a questão de tamanho, não tem diferença tamanho masculino e feminino, não, né? Ou tem? Ó, eu uso, acho que tem um pouquinho. Eu uso o M. A sua qual que é, Hector, que você pegou lá? A minha é G. G? As meninas, elas pegaram em regra M Baby Look. Tá. Não, beleza. Tá? Só para saber o que eu coloco aqui. Obrigada. Fechou. Mais alguma coisa aí? Não? Tenente, a minha não chegou, não. Ô, Bruno, tem que cobrar o Dalton, então, porque ele aqui pegou, fez várias caixas, levou para o correio, e aí se não chegou, tá. Vou mandar mensagem para ele aí, que tá errado, viu? Beleza. Você mora onde, Bruno? Você mora onde, Bruno? Andradas. Cara, você falou, é verdade, esses dias mesmo. Andradas, Eu longe, cara. esqueci até de falar com o senhor aquele dia, eu tô trabalhando com o Sargento Pim. É mesmo? Ele morava aqui no bairro, cara. Colega meu, assim, ó. Nossa, cara. Você falou. Jogava bola junto, saía na porrada. Cara. Que legal, cara. Manda um abraço pra ele aí. Beleza. Amanhã eu rendo ele de manhã. Show, cara. Manda um abração pra ele, viu? Beleza. Guilherme Tadeu Pinho. Isso mesmo. Pessoal, aqui, ó. Olha só. O Bruno falou do Guilherme aqui. Estudou comigo na escola. O Guilherme é testemunha. Pessoal, eu fui repetente no ensino médio. Todo mundo aqui é formado em Direito. Eu fui reprovado 7 vezes em Introdução ao Estudo do Direito. Eu fui passar no último período de faculdade, porque o professor ele teve benevolência, porque eu ia ser reprovado de novo. Falei, professor, faz isso comigo. Não, minha família estava no interior, já passei na primeira fase do OAB e tal, que trem todo, para tentar sensibilizar ele. Aí ele recorrigiu minha prova lá, achou lá uma questão duvidosa e me ajudou. No curso de soldado, eu fui um dos últimos colocados no curso. Então, assim, não tem ninguém fora da curva, não. Vocês vão ver no curso lá, no CFO, não tem ninguém fora da curva. O negócio é dedicação, o negócio é empenho. Vocês podem ter certeza que é empenho. Não tem ninguém fora da curva. Fala, Ingrid. Essa blusa aí é só para quem vai fazer o simulado lá, né? Da Ingrid, NDH. o nosso objetivo é entregar para todo mundo. Por que a gente deixou para entregar pessoalmente, né? Junto com a outra turma lá, né? Por que a gente entregou pessoalmente? Porque se porventura não servir e tal, já troca. E esse encaminhamento pelo correio, às vezes a pessoa ela fala um determinado tamanho, igual a Alice comentou aqui, aí chega, não é. Por exemplo, assim, eu tenho 1,85 e peso 85 quilos, eu uso M. Mas você pesa quanto, Hector? Mede quanto? Eu sou 1,87, peso 90. Aí, ó, ele é 2 centímetros mais alto que eu e 5 quilos de gordura a mais aí, né? Ele já usa a gente, É que eu achei que essa blusa era só para quem ia fazer essa corrida, esse TAF. Então eu posso colocar meu nome lá, né? Porque eu não sou de BH. Provavelmente eu não vou. Não, mas essa, Ingrid, é só para quem vai fazer o TAF. Agora, posteriormente, a gente fez uma leva de encaminhamentos aí, o Bruno está até chorando a dele aí que não recebeu,
Vou falar com o Dalton tá de férias na semana passada e essa. Aí ele voltando, Bruno, semana que vem, eu vou falar com ele vai ficar maluco. Não é possível que me entregaram as camisas e tal. Ele fica nervoso. O Adriano também falou que não, Adriano? Eu nem estava sabendo dessa questão da blusa. Eu não estou sabendo, não. Mas é porque isso aí veio do curso passado. Aí nessa lista agora, a gente só colocou lá que quem vier participar, aí a gente vai colocar. Deixa eu até ver se tem esse negócio aqui. Tem não, tô sem o link aqui. Aí a gente vai tentar entregar para vocês lá, entendeu? Para prestigiar. Mas no caso, eu que sou de fora, eu posso colocar meu nome. Eu não vou. Provavelmente não vai dar para eu ir. Aí vocês vão entregar pelo correio ou... Depois a gente... Outra lista. Outra lista, né? Ah, beleza, então. Mas aí tem que tirar foto e postar, viu, Ingrid? Na hora que você estiver malhando lá... Direto. Na hora que você estiver malhando, puxando o peso lá, né? Aí vai lá e... Tá? Vou deixar. Fechou? Então, beleza, então, galera. Eles só posta lá no Instagram lá de quem eles querem, não posta de todo mundo, não. O que é? Vai, tá doida? Não, cara, que isso, não rolou isso não. Você fez isso lá? Você postou aí no... Ué, já postei, ué. Vocês não postaram a mim, não. Pô, cara, aqui, eu falo pra você, eu mexo pouco. O Dalton é que mexe mais lá, e a gente tem uma pessoa que nos ajuda também. Então, às vezes passou batido, cara. Se passou, foi sem querer, tá? Não foi por mal, não. Não houve dolo, tá? Depois eu vou postar de novo lá, galera. Posta lá, pode postar nós lá. Galera, fechou então, hein? Então, ó, um abraço, fiquem com Deus, brigadão e até a próxima, em quinta-feira com o Denis. Boa noite. Valeu. Alex, depois manda o simulado do CFSD para mim. Boa noite, obrigado. Aqui, ó, para quem for querer o simulado do CFSD, nós vamos dar um jeito, nós vamos embora essa guerra aí. Fechou, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.